Devemos tomar a palavra de Deus, pois ela é uma armadura para a nossa vida. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Cel. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre as armaduras, dando continuidade à nossa série de vídeos que eu estou fazendo aqui todo dia de manhã para abençoar a tua vida. Nosso texto está em Efésios capítulo 6, hoje no versículo 17. Nós vamos ler ele todo e a parte final que nós vamos aplicar aqui. Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa armadura que Paulo está mostrando aqui é uma arma de ataque, certo? O capacete que Paulo usou, nesse versículo 17 que eu falei no vídeo passado, é uma armadura de defesa, né? Que ele protege a nossa cabeça, a nossa mente, nossos pensamentos. Essa armadura que Paulo fala em seguida, que é a última, que é a espada do Espírito, é a Bíblia, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que ele está nos mostrando que é uma armadura, mas uma armadura de ataque. Você vai atacar, porque lembra que eu falei? Aqui Paulo está usando uma linguagem de guerra. O Império Romano era que regia naquela época, então ele está usando os exemplos dos soldados romanos, que eles tinham as armaduras que eles usavam, e Paulo usa o exemplo deles para exemplificar uma ideia bíblica, um ensinamento bíblico para as pessoas que faziam parte daquela época. Então todo mundo que leu esse texto naquela época entendeu o que Paulo quis dizer. Só que como o nosso contexto da nossa época é diferente, é preciso explicar isso. Então Paulo está dizendo, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, é através da palavra de Deus que vocês vão lutar contra o diabo. Lembra que eu disse nos vídeos anteriores que o Paulo ele está ensinando o pessoal que está lendo essa carta aqui, eles se prepararem, se vestirem das armaduras contra as astutas ciladas do diabo, porque o diabo vai atacar. Como é que eu vou fazer para resistir? Tome as armaduras. E uma das armaduras que Paulo está dando aqui, que é a última que nós vamos tratar hoje, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Quando o diabo vir contra mim, eu vou rebater ele com o quê? Com soco? Com murro? Com óleo ungido? Com sal? Não. Bíblia. Palavra de Deus. É com isso que eu vou rebater o diabo. Paulo falando a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Um exemplo bem clássico que nós temos na Escritura de uma pessoa que usou a palavra de Deus e saiu vitoriosa foi Jesus. Quem aqui lembra daquela passagem onde Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo? O diabo chegou com Jesus, viu que ele estava com fome e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Como que Jesus rebateu a tentação do diabo? Palavra. O que Jesus disse? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Venceu a primeira. Aí o diabo vem de novo, diz bem assim, ó: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de cima embaixo. Levou ele até o pináculo do templo e diz: lança-te daqui de cima embaixo. Só que agora o diabo mudou a estratégia. Se Jesus usou a palavra, ele vai usar também. Ele diz o seguinte: porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropece ou não caia em nenhuma pedra. O diabo usou a palavra, só que ele distorceu ali. Aí Jesus vai dizer bem assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Venceu mais uma. Palavra de Deus. Agora o diabo vai tentar a última. Levou ele, mostrou todos os reinos do mundo e disse assim para Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim foi dado. Aí Jesus disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Jesus venceu a terceira. Como que Jesus venceu? Palavra de Deus. Nós precisamos nesses últimos dias resgatar a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu vejo muito crente que se diz crente, mas não entende nada de Bíblia, não conhece nada da palavra de Deus. Se alguém chegar com ele e disser assim, me fala um versículo da Bíblia aí, o cabra não sabe. Cita um versículo para mim aqui, não sabe. Me explica essa doutrina aqui, não sabe. Fala isso aqui sobre Jesus, não sabe. Por quê? Porque não lê Bíblia. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu a batalha contra o diabo pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma que nós temos para usar contra o diabo. Nós vamos resistir ao diabo pela palavra. Não é óleo ungido que vai combater o diabo. Não é sal grosso que vai combater o diabo. Não é subir de joelho um monte que vai... Não, nada disso. Pega a tua Bíblia na tua casa, senta e vai ler. É isso que Paulo está dizendo. Leia a Bíblia. Extraia delas verdades. Aprenda a palavra. Leia a palavra. Estude a palavra. Retire delas as doutrinas, os ensinos. Extraia as verdades. E depois, quando o diabo vir contra você, use-a. O diabo vai vir tentando para você, por exemplo, um exemplo, né? O diabo vai te tentar mentir. O que a Bíblia diz com relação à mentira? Não darás falso testemunho. Paulo vai dizer: pelo que deixai a mentira e falar a verdade. Bíblia. Então você vai rebater uma tentação do diabo com a palavra de Deus. O diabo está te tentando no momento de ira chamar palavrão.
Como é que eu faço para rebater isso? Efésios capítulo 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação e que dê graças àqueles a quem ouvem. Palavra de Deus. Ou seja, a tentação de eu chamar palavrão foi rebatida pela Bíblia. Você entende? Estou sendo tentado ao adultério. Como é que eu vou resistir isso aí? Jesus disse: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que atentar por uma mulher para cobiçar já adulterou com ela no seu coração. Jesus está falando, não adultere. Mas eu quero adulterar. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Pronto. Palavra de Deus. Então, o que é que eu quero ensinar aqui? Você deve usar a Bíblia, você deve usar a palavra de Deus, você deve usar a Escritura. Leia a Bíblia, se aproprie da Escritura e use ela. Isso aqui vai ser de muita valia para você vencer a tentação, para você vencer as ciladas do diabo, os planos do diabo, as tentações do diabo, os ataques do diabo. Você vai vencer aqui, é na Bíblia, é com isso aqui, é com o livro, com a palavra de Deus, é com isso aqui que você vai vencer. Você precisa conhecer. Você não vai ter como lutar contra o diabo se você não saber o que está escrito aqui. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa separar um tempo para ler esses livros aqui, para estudar tudo isso aqui. E assim que você vence o diabo, é com a Bíblia, é com a palavra de Deus, amém? Então que nós venhamos a partir de hoje usar a palavra, usar a Bíblia, usar o que está escrito contra o diabo, pregando o evangelho, rebatendo as mentiras do diabo, para que nós possamos estar firmes, resistindo contra os ataques de Satanás. É assim que se vence o diabo. Ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Que nós possamos, Senhor, fazer uso da tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a ler. Ensina-nos a nos apropriar da tua palavra, que nós possamos extrair dela todas as verdades, todos os ensinos, tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da tua palavra. Que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, nós possamos enxergar e ver aquilo que nós precisamos aprender da Escritura, que nós possamos absorver e sermos versados nela para lutarmos contra o diabo. Em nome de Jesus, amém. E essa foi a série das armaduras de Deus. São 6 armaduras. Então aqui, esse foi o último vídeo das armaduras. Eu espero ter abençoado a tua vida. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreva nesse canal, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário aí, deixa aí o que você achou. Se você tem alguma dúvida, se eu falei alguma coisa que não fez sentido na sua cabeça, deixa aí que eu vou responder você. Eu vou ter o prazer de te ajudar, porque esse é o objetivo desse canal, abençoar a tua vida, amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.